Que a paz do Senhor enche o coração de vocês. Amém? Abram suas Bíblias, celulares, tablets em Mateus 18. Mateus 18, verso 21 e 22. Vou ler aqui. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vou orar para começar. E isso aí. Jesus, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por esse vento que bateu, Deus. Obrigado porque o Senhor vai mandar chuva para nós. Obrigado por todos esses dias de sol, Deus. Obrigado por essa nossa igreja linda, Deus. Pelos instrumentos, por tudo que o Senhor tem dado para a gente. Deus, coloca a gratidão no nosso coração, Pai. Mostra-nos o quão bom o Senhor é, Pai. Abre os nossos olhos para enxergar as maravilhas do Senhor, Pai. Eu peço, Pai, em especial nessa manhã, que o Teu Espírito Santo se derrame aqui, Deus, enche esse lugar com a Tua presença e gere vida nos corações que estão mortos, Pai, e gere moleza, Deus, nos corações que estão duros, Pai, nos corações que estão rígidos, Pai. Que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, esmague os corações que estão empedrados, Deus. Que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, resgate, Deus, aquilo que está oculto no coração das pessoas, Deus, desta semana ou de, Deus, 20 anos atrás, Pai, que tem travado as nossas vidas, que tem travado as fontes do nosso coração para receber do Senhor e para dar para as pessoas que o Senhor tem colocado em nós, Pai. Por favor, Deus, derrama a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu perdão aqui. Jesus, eu peço, revela-nos o que está oculto no nosso coração, o que está escondido no nosso coração, Pai. Por favor, Espírito. Quebra o nosso coração, Pai, através da Tua palavra, Deus. Nós amamos o Senhor e eu dependo completamente do Senhor, Pai. Amém. Sexta-feira, 26 de junho, recém-saído de um pico de emoções. Há muito tempo isso não acontecia. Há muito tempo, meu coração não se expunha de uma forma que me fizesse ter nojo de mim mesmo. Talvez nunca senti uma angústia tão grande quanto que acabara de me consumir. Foi horrível. O ódio no meu coração era mais nítido para mim do que quando lembro de Hitler e seu exército no Holocausto, assassinando milhares e milhares de vidas. Meu senso de justiça nunca sofreu tamanho abalo. Nunca me senti tão no direito de reivindicar algo. Nunca me senti tão distante do Bruno que Jesus tem transformado. E o engraçado, achei de verdade que isso não existia mais dentro de mim. Uma simples situação adversa, e quando digo simples é porque foi simples mesmo, foi o suficiente para, como uma fagulha, incendiar o braseiro que ainda faz parte dos meus restos mortais. Meu coração foi esmagado em ira, seguida pela angústia por estar irado. Angústia gerada pelo ser perfeito e misericordioso, o Pai, o perdoador e misericordioso que veio morar dentro de mim. Pai, arranca de mim este sentimento, porque isso está acontecendo, disse eu.
e continuei a brigar com o pai por alguns minutos. Até que me veio na cabeça uma frase: o perdão é autonegação, é morrer para a tua vontade e se submeter ao próximo quando este te fere, mesmo que todo o universo grite que você está certo. Foram alguns instantes em dúvidas, em incerteza. Não acredito que eu vou ter que resolver essa situação, pensava eu. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, colocou coragem no meu coração, o bastante para eu me humilhar por esta situação que estava acabando comigo. Foram 30 minutos para que a muralha dura do meu coração, da indiferença, da raiva, da falta de perdão, fosse erguida dentro de mim. Entretanto, em um milagroso áudio no WhatsApp de 3 míseros minutos, tudo parecia ter sumido. Cuspi tudo aquilo que amargou o meu coração e a paz se reinou novamente. Isso que eu narrei aqui agora aconteceu de verdade comigo há 2 meses atrás. Coisas no dia a dia, coisas que às vezes consideramos triviais, que fizeram meu coração gritar, que fizeram meu coração querer. É difícil de explicar o que eu senti naquela hora, principalmente pelo fato de o que me ocorreu ser algo, normal, do cotidiano, do dia a dia. O meu coração esmagou, ele gritou dentro de mim, eu queria explodir tudo, eu saí de mim, parecia. Ou o que está aqui estava sempre para fora, né? Melhor. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo, misericordiosamente mora em mim, gerou uma angústia dentro de mim e começou a mostrar esse meu erro e o quanto ele era prejudicial para mim mesmo, para o convívio com as pessoas. E eu senti realmente esse nojo daquele sentimento que eu estava tendo. E simplesmente eu me prostrei, eu ajoelhei e eu falei: Jesus, o que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E ao mesmo tempo o pico de emoções que eu relatei, eu ficava angustiado por causa do meu pecado, mas ao mesmo tempo eu queria resolver a situação, eu queria jogar na cara da pessoa o que ela tinha feito, falar: você está errado, você fez isso, você está louco, o que você está fazendo, não sei o quê. E aí ao mesmo tempo eu ia lá para baixo de novo e Deus falava: cara, relaxa, se submete, se humilha, você tem que perdoar. E foi meia hora de luta, foi uma loucura que aconteceu lá em casa. E de uma forma sobrenatural, mas ao mesmo tempo muito simples, eu peguei meu celular, o WhatsApp, o aplicativo, tecnologia, e eu falei: fulana, me perdoa, porque eu fiquei magoado com você por causa disso e tal. E eu estou falando, a pessoa nem crente, ela não faz ideia do que eu falei para ela, eu acho. E eu falei: mas eu não quero ficar com isso dentro do meu coração, porque eu tenho certeza que o nosso relacionamento haverá interferência no nosso relacionamento por causa dessa mágoa que foi gerada dentro de mim. E é só isso, eu preciso dizer que eu mirei, eu peço perdão porque eu estava errado. E a pessoa ficou tipo: o que você está falando? Nada a ver, cara. Sabe, você acabou de passar por uma guerra, parece que um furacão passou na tua casa, uma loucura. Você fala e a pessoa: nada a ver, o que você está falando? Mas é exatamente isso. Essa é uma das formas que a gente tem de se humilhar, de pedir perdão para as pessoas, e independente do que ela vai falar, nós precisamos viver o perdão todos os dias. O que é o perdão? É meio complicado a gente falar sobre perdão e a gente perdoar, isso ser algo do cotidiano, sendo que a gente não sabe direito o que é. Muitas pessoas têm na cabeça que perdão é: eu vou esquecer disso aí, deixa pra lá, ou vai passar, semana que vem eu já estou tranquilo. E hoje eu quero falar a respeito de algumas mentiras que nós temos formadas na nossa mente a respeito do perdão, que a sociedade tem, e através da Bíblia, da Palavra de Deus, eu acredito que a gente vai sair daqui sabendo mais a respeito do perdão. Então vamos caminhar para o perdão. Mas para isso a gente precisa entender algumas coisas a respeito do Evangelho de Cristo, que é maravilhosamente simples. Primeiro, todos nós nascemos devedores. Todos nós nascemos devedores. Por quê? Porque existe um Deus
que é completamente santo, perfeito e puro, que não tem erro, que não tem sujeira, que não tem pensamentos impuros, que não tem picos de ira. Ele não fica irado do nada e agora estou tranquilo. Não, ele é santo, ele é o mesmo, ele é constante. E esse Deus resolveu criar um mundo. E nós estamos no mundo. Então Deus criou o homem. Deus tinha um relacionamento com um homem perfeito, eles se amavam, eles conversavam. Deus estipulou algumas coisas para o homem fazer aqui na terra, depois que ele criou o homem. Deus deu uma mulher para o homem, até que chegou o momento da queda, que o homem se rendeu à rebeldia dele, ele desobedeceu a Deus, ele endureceu o coração para o que Deus tinha mandado ele fazer. E esse momento despertou algo que existia dentro do coração do homem, que era a sua natureza humana. Existia algo de ruim dentro do coração do homem que foi despertado a partir do pecado, a partir dele ter se rendido a esses sentimentos. Da mesma forma que eu estava tranquilão e aconteceu algo meio bobo que explodiu para fora de mim. Então, sendo Deus santo, tendo criado o homem, mas estava tudo certinho, o homem se rebelado contra Deus, o homem começou a virar devedor de Deus, porque Deus era dono dele. Então, Adão deveu a vida dele para Deus. Adão devia a vida dele para Deus da mesma forma que Eva, e eles representam toda a raça humana, eu e você que estamos aqui. Então, todos nós nascemos nessa pindaíba, a gente já deve tudo, absolutamente tudo para Deus. Nós nascemos devedores por ofendermos dia após dia a infinita santidade e soberania de Deus, que não peca. Então, teve a interferência do diabo lá, a serpente lá, a árvore, de incitar o homem ao erro, mas o diabo não tem poder de colocar o pecado dentro do coração do cara e falar: ó, venha, suma aí, sai fora desse Deus, você é meu, vamos reinar comigo nas trevas. Não, ela só soltou a fagulhinha que fez tudo lá dentro dele pegar fogo, e essa foi a queda do homem. Consequentemente, ele é devedor. Romanos 3:23, abre aí. 3:23. É só para a gente frisar, concluir isso que eu acabei de falar. Romanos 3:23 fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não foi só Adão que pecou, Adão estava devendo, todo mundo pecou, todo mundo peca. Infelizmente a gente vai pecar ainda por causa da nossa vida. Isso coloca a gente em xeque. Cara, ferrou, a gente vai pecar por causa da nossa vida. Deus é santo, Ele criou a gente, Ele criou tudo tão certinho, tão bonitinho, tão puro, e a gente errou. Mas é isso aí, nós estamos caminhando para o caminho do perdão. Segundo, nossa dívida foi destruída, aniquilada na cruz de Cristo. Então Cristo desceu à terra, o Deus Santo se fez carne, Ele habitou dentro de um corpo, porque Ele era o único que podia resolver essa situação, essa treta entre nós e o Pai. Porque Ele era santo, Ele era perfeito, Ele é Deus, e só Ele podia comprar essa, vocês entendem? Tipo, a gente não consegue e jamais vai conseguir fazer algo para mudar o que Deus pensa em relação à humanidade e a nós. A não ser Cristo que era perfeito, a não ser Cristo que entende sobre o perdão, que entende sobre o amor, que é um poço de misericórdia e graça. Então Ele veio, assumiu a bronca e Ele falou: vocês não vão conseguir se arrumar com meu Pai, então eu vou fazer isso por vocês. Cristo veio, se torna pecado, morre no madeiro, morre no madeiro, Ele bebe o cálice todo da ira de Deus e apazigua a situação entre Deus e o homem. Deus satisfez mesmo a ira dele em Cristo. Isaías 53 fala que Deus se alegrou em mutilar Cristo naquela cruz. Não foi o capeta que matou Jesus. Jesus bebeu do cálice da ira. O cálice da ira de Deus que estava acumulado contra toda a humanidade foi derramado. Gogó, Jesus bebeu tudo. E isso apaziguou a situação entre Deus e nós, que
no primeiro ponto, eu falei, somos devedores. Então, Cristo veio e comprou a nós. E a gente não deve mais para Deus por causa do sacrifício de Cristo. E agora, nesse exato momento, Ele está do lado do Pai como nosso intercessor, como nosso advogado. Por quê? Porque a gente vai continuar errando o resto da nossa vida. Tem um texto muito legal de 1 João 2:1 que fala assim: todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus está, cara, Ele não para, toda hora do lado do Pai, intercedendo pela gente e defendendo a nossa causa. A gente pecou várias vezes essa semana, a gente já pecou hoje de manhã, a gente já se estressou, se hoje eu tive que acordar pedindo perdão. Meu Deus do céu, se não é Jesus eu estava lascado. E todas essas vezes que eu errei, já nessa manhã, Jesus estava lá com o Pai, não, está na minha, Ele é meu, tá tranquilo. Eu sou santo, eu desci, eu tomei todos os pecados dele sobre mim, Pai. E o Bruno é meu, o Leandro é meu, a Ana é minha. Então, está resolvido. Durante a nossa caminhada, nós vamos ter picos de incredulidade, de esquecer que esse advogado justo e fiel está na direita do Pai, lutando pela nossa causa. E isso vai desencadear inúmeros erros na nossa vida, no nosso coração, o nosso distanciamento de Cristo, nosso distanciamento das pessoas. Nós precisamos ser daqui certos de que o advogado de defesa de cada um de nós está junto do Pai, cuidando das nossas almas, zelando por nossas almas. Abram comigo rapidinho em Romanos 5:8. Romanos 5:8 meio que resume o que eu falei no primeiro ponto. Nós somos devedores, porém Cristo comprou a nossa. Romanos 5:8 fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então esse perdão de Cristo na cruz precisava acontecer porque a ira está vindo. Existe uma ira santa em Deus contra a rebeldia do homem e ela está vindo. Sei lá, talvez milhões de quilômetros por hora, como um foguete, ela está vindo. E quando Cristo resolver acabar com tudo isso aqui, o negócio vai pegar fogo. Então essa ira era para explodir na nossa cabeça. E explodir na cabeça de cada um de nós. A gente estava completamente aniquilado, destruído. Cristo veio e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E como fala no versículo 9, por causa do seu sangue seremos salvos da ira, a ira vindoura, a ira de Deus que está vindo contra todo o homem. Então, Deus virá e fará justiça contra todos os que não estiverem em Cristo, contra todos os que não crerem em Cristo. Então, se você não tem muito certo dentro de si, muito bem resolvido que você crê em Jesus e que a ira de Deus não vai explodir sobre a tua cabeça, glória a Deus, é tranquilo. Se você fica com o pé atrás em relação a isso que eu falo, e será que essa ira vai explodir na minha cabeça? Clama a Jesus que Ele mude o seu coração, clame a Ele que Ele faça morada dentro de você e apazigue a sua situação com Deus. O sangue dele limpe toda a sua vida e te livre da ira vindoura. Vamos para o terceiro. Estamos prontos para perdoar, afinal fomos perdoados. Eu falei rapidinho sobre o nosso estado natural. Nós devemos tudo, absolutamente tudo para Deus, porque a gente pecou e Ele é santo. Não dá liga. Segundo, Cristo veio, morreu por nós, nos limpou e nos tornou aceitáveis ao Pai. Hoje a gente está na sala do trono de Deus e a gente pode se prostrar e clamar por graça e misericórdia a todo momento, porque do trono de Deus flui graça e misericórdia, mas a gente só está lá, a gente só tem acesso lá porque Cristo nos jogou lá para dentro. Quando Ele morreu por causa de nós, quando Ele nos lavou com o sangue dele, automaticamente Ele nos transportou lá para cima, lá para a sala do Pai, lá para a casa do Pai.
para o sofá do pai, para a cama do pai, a gente pode deitar com ele, sentar, conversar com ele, conversar qualquer coisa mesmo com ele, ser o mais sincero possível. Mas isso só aconteceu porque houve perdão. E o perdão aconteceu por causa que o sangue de Cristo te lavou e te tornou aceitável para o Pai. Então a gente já refletiu sobre o perdão que a gente encontrou em Cristo, a gente já refletiu sobre a nossa situação atual, e isto basta, não tem muita enrolação, isso basta para a gente começar a perdoar todas as pessoas, independente do quanto a gente tenha sido machucado ou afetado por elas, independente do quanto que a gente olhe e fale, não, ela está errada, não acredito, eu não vou voltar atrás, não, ela tem que se consertar comigo. Isso tudo que eu acabei de falar precisa constranger o meu coração e o teu coração a ponto de nós reconhecermos o tamanho do perdão que nos alcançou e automaticamente a gente dar esse perdão para todas as pessoas. É a parábola lá do servo que perdoa a dívida do seu serviçal, e aí o serviçal sai e encontra uma pessoa que estava devendo para ele na rua e vai lá e bota o cara na cadeia. Ele não consegue perdoar, sendo que ele acabou de ser perdoado de uma dívida infinita. Então nós precisamos perdoar. Nesse terceiro ponto eu quero cavar um pouquinho, falar mais a respeito do perdão, da parte prática. O primeiro é que sem o perdão não existe paz, não existe harmonia e não existe sinceridade. Nós escondemos o nosso coração. Automaticamente, quando alguém machuca a gente, quando alguém pisa na gente, pisa no nosso calo, não está nem aí para o que a gente faz, algo é aceso dentro de nós, que é a ira, que é a vontade de matar, que é a vontade de dar um soco na cara, e os nossos impulsos vêm à tona. Nessas horas, às vezes, nós fazemos algumas burradas, sei lá, briga, quebrar. Uma vez, eu estava indo para a igreja, tomando banho, e... ai, cara, é triste, né, ter isso dentro de você, né, mas é isso, Deus vai tirar. Meu pai, eu estava demorando muito no banho, meu pai se ligou a chave do chuveiro, estava frio assim, frio, e eu estava atrasado. Nossa, mas foi em meio segundo, assim, eu só virei, o cabelo tudo ensaboado, meti um pé no box, assim, quebrou tudo, cara. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz, cara? Eu fui para a igreja, morri de medo, voltei. Quando meu pai entrou no banheiro, eu já estava escondido no quarto. E isso foi, tipo, eu já tinha uns 15 anos, assim, 16 anos, não era 10. E foi a ira que existe dentro de mim que acendeu numa situação adversa. Meu pai acendeu a luz, esfriou, não acredito, puf, meti o pé, quebrou tudo, cara. Então, eu acredito que vem a memória de vocês algumas vezes que vocês foram dominados e controlados pela ira de vocês, pela vontade de matar, pela vontade de esganar alguém. Então, se eu não perdoasse o meu pai, por ele ter feito algo que ele estava certo, eu não estava no direito de meter o pé lá. Mesmo se ele tivesse errado, eu não tinha que ter metido o pé no box, quebrado o acrílico lá do chuveiro. Se eu não conseguir perdoar ele, aquele negócio vai me remoer, ele vai... Durante algumas horas, durante alguns dias, vai ficar dentro de mim, eu não vou conseguir conversar com o meu pai, e vai acontecer isso que eu escrevi, a gente vai esconder o nosso coração. A gente não vai se deixar ser tratado pela pessoa, a gente não vai correr atrás do perdão. O segundo, dentro do perdão, o segundo ponto é que sem o perdão o nosso coração endurece, gerando indiferença. Essa indiferença só acontece quando a gente empurra para baixo do tapete essas situações. Provavelmente, muita da indiferença que eu tenho com o meu pai hoje é devido a não ter tratado dos momentos de ira que eu tive em relação a ele. É inevitável na nossa casa, no nosso convívio com as pessoas, a gente ser machucado. E o diabo é autor de uma frase, que é aquela frase assim, deixa que o tempo vai curar isso aí. E não cura. Ele só esconde, ele literalmente empurra a sujeira para baixo do tapete. E o nosso coração endurece para a pessoa que nos magoou, endurece para a pessoa que nos machucou. Então, que em nome de Jesus Cristo comece a revelar para você coisas que estão escondidas dentro do seu coração, coisas pequenas que você acha que você não precisava ter tratado. Eu vou conseguir superar, não, daqui a um mês vai estar de boa, vai passar. E caso Deus fale alguma coisa com você, trate isso, fale com quem for, mesmo que seja um parente seu de 15 anos que você não conversa.
O perdão é cura, eu tenho experimentado disso todos os dias, porque eu convivo com pessoas do trabalho, porque eu moro com pessoas aqui, e o homem afia o homem como um ferro afia um ferro. E inúmeras vezes eu sou magoado e tento mentir para mim mesmo. Não, tranquilo, vai passar, eu já estou maduro o suficiente para lidar com essa situação. Tá nada, passa 2, 3 dias, eu estou lá com diferença, eu estou com ódio pelaquela pessoa, eu não consigo amar ela, eu não consigo permitir com que ela me ame, porque existe algo mal resolvido dentro de mim em relação a ela. Então, esse lance do tempo aí é mentira. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Tem coisas escondidas dentro do teu coração, por favor. Fale com a pessoa. Primeiro fale com Jesus e fale com a pessoa depois. Então, a gente tem que esquecer, mas existe um rombo dentro do nosso coração. É como se você tomasse um tiro de 12, assim, aquele calibre grosso que a bala abre e aquilo arrebenta o teu coração. Você fala, não, estou tranquilo, faz só um tiro no meu coração, vai passar. E é literalmente isso que acontece. Pode ser um tiro de 9mm, pode ser um tiro de 12, mas ele vai machucar, ele vai estragar o teu coração e você precisa falar com a pessoa que te deu o tiro. Por isso que Pedro fala para Jesus, quantas vezes que eu tenho que perdoar? O cara não para, perdoa até 70 vezes 7. Meu, sem parar. Se você se magoou, fala com a pessoa que perdoa, cara, eu fiquei chateado com aquilo. Se a pessoa te magoou, meu, é toda hora. O perdão tem que ser algo constante, tem que ser algo diário na nossa vida. Porque nessas pequenas coisas, o nosso coração é minado, o nosso coração é endurecido, e o diabo aproveita para vir falar, não, tô tranquilo, cara, não precisa resolver não vai lá se humilhar, não precisa, a pessoa nem vai dar bola que você vai falar. Então, se vocês ouvirem Deus, não endureçam seus corações. Terceiro, sem o perdão, o fato de você estar aqui não significa nada. Quero ler o último texto, que é Mateus 5, se vocês puderem abrir comigo, ficaria agradecido. Mateus 5, versículo 23. Mateus 5, 23 e 24 fala assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Resumindo, você veio no culto hoje, você pode ter ofertado dinheiro, você pode ter tentado entregar sua vida no louvor e orado, e intercedido pelas pessoas e abraçado um monte de gente aqui. Mas Jesus é muito claro em falar: se tem alguma coisa mal resolvida dentro do teu coração, cara, sai daqui e vai fazer o que você deixou para trás, vai arrumar o que você deixou para trás antes de vir me adorar, antes de fazer qualquer coisa. Vocês conseguem notar que a gente perde muito tempo da nossa vida mostrando uma falsa devoção a Deus, uma falsa adoração, falsos sacrifícios a Deus, sendo que a gente está com ódio de pessoas que nos machucaram há 10 anos atrás ou nos machucaram ontem à noite. Jesus deixa muito claro: não adianta nada você estar aqui sentado, não adianta nada você erguer a mão e o louvor tocar você e você chorar, e você dar o teu dízimo e você ficar nas suas ofertas, sendo que você não consegue perdoar o teu irmão. O perdão é uma das coisas mais preciosas da cruz e de todo o Evangelho. Sem o perdão, a gente estava perdido. Sem o perdão, o que nos esperava é a ira, é o inferno eterno. Então o perdão nos comprou e ele precisa ser uma prática diária na vida de todo mundo. Não adianta nada, eu preciso frisar isso, não adianta nada você fazer um monte de coisa, você renunciar a tua vida, você ter o salário. Nesse que vem ficar o salário na tua conta, não, vou ofertar. Sendo que você está com mira de um monte de pessoa. E quando eu falo em relação às coisas simples que nos minam e nos machucam, a gente precisa tentar essas coisas. Nós não somos de ferro. Você não vai ficar só irado com, sei lá, uma pessoa que propositalmente te deu um soco. Às vezes você vai ficar irado com o jeito que uma pessoa falou algo para você. E, cara, você precisa falar com essa pessoa. O perdão,
o machucado não vai sumir de dentro do teu coração. A partir do momento que a pessoa fala algo, isso te machuca, já ficou uma marca ali no teu coração. Se você não for sentar com essa pessoa e falar, cara, senta aqui comigo, eu preciso conversar com você. Não vai, Deus não vai passar o metiolate, o band-aid no teu coração, não vai curar, não vai. A gente precisa se humilhar. E esse é o mais difícil do perdão. É você ter que se humilhar, principalmente quando é uma coisa idiota, que nem foi a que eu relatei aqui no começo. Se eu conto pra vocês, vocês vão dar risada, mas fazer o quê? Meu coração é assim. Eu tive que me humilhar para a guria, falar, me perdoa por isso. Eu falei um monte, e a guria falou, cara, nada a ver com o que você está falando, eu dou risada, cara. Se a gente não se humilhar, a gente não vai conseguir perdoar as pessoas e a gente não vai conseguir encontrar o perdão. O perdão vai ser uma utopia para nós. Sem a nossa humilhação, sem a gente colocar a boca no pó em relação às pessoas, sem a gente se submeter em relação às pessoas. Então, resumaço, master. Eu e você devemos. Cristo desceu para comprar a nossa dívida. Cristo nos perdoou. A gente não deve mais. Por causa disso, nós precisamos exercitar o perdão diariamente. Testemunho pessoal. O pastor é meu discipulador, vai fazer quase 3 anos, e às vezes é difícil conviver, às vezes é difícil conversar, e não estou falando por causa dele, ele também é homem, ele erra, mas estou expondo meu coração mesmo para vocês, né? E eu tento mentir para mim mesmo muitas vezes quando eu me sinto magoado, quando eu me sinto chateado com alguma coisa. Muitas vezes, não, tá tranquilo, Bruno, você não precisa tratar, deixa eu passar isso aí, o pastor é bênção aí, tá na correria e tal, as coisas acontecem. E, por exemplo, hoje mesmo de manhã eu estava com o coração endurecido em relação a ele, porque outra coisa idiota que aconteceu, eu não consegui me submeter, eu não consegui obedecer ele quando ele me pediu para fazer uma coisa, e eu já acordei, não, nada a ver, cara, a gente tem que mudar, não sei o que. E na tua mente aquilo começa, às vezes está bem quietinho lá no fundo, mas está acontecendo, existe. E eu passei a escola bíblica relutando, falei, meu Deus, eu vou ter que falar a respeito de perdão, e eu estou com meu coração duro. E eu falei a misericórdia, mas normalmente, quando a gente tiver que tomar uma decisão em relação ao perdão, não vai cair fogo do céu, a gente vai ter que simplesmente levantar da cadeira, sentar do lado da pessoa e falar, ó, aconteceu isso. E como inúmeras vezes tem acontecido nesses 3 anos, hoje foi outra vez. Eu falei, pastor, eu preciso te abraçar. Ele me deu um abraço, eu falei, me perdoa porque eu não consigo me submeter à tua autoridade, porque eu não consigo te obedecer. Cara, eu queria escrever em luz na parede. É sobrenatural o que acontece quando você pede perdão, quando você perdoa uma pessoa. Todo mundo aqui precisa experimentar disso. Se não experimenta, pede para Deus mostrar o teu coração. Se você tem escondido alguns momentos de tristeza, alguns momentos de raiva, de ira, e eu sei que Ele vai fazer isso com muita pessoa aqui, eu creio, porque o perdão é algo maravilhoso, a gente precisa exercitar, a gente precisa viver isso todo dia, porque o perdão é libertador. Muita coisa pode estar travada, bloqueada na tua vida em relação a relacionamentos com pessoas, em relação ao ministério, em relação a você desenvolver e crescer em várias áreas, porque as fontes do seu coração estão bloqueadas com a mágoa, com a dureza, o teu coração enrijeceu, está tudo, e você nem faz ideia. E eu creio que a palavra de Deus, ela entra, crava o coração, ela arregaça, ela esmiuça, ela despedaça o coração. E eu acredito que hoje, amanhã, durante essa semana, o Espírito vai lembrar vocês de algumas situações que vocês precisam tratar, que vocês precisam se arrumar. E durante a oração que eu vou fazer para encerrar, não tenho muita coisa para falar de muitas coisas. Caso você se sinta movido a falar com alguém, a pedir perdão para alguém, faça isso, não deixe passar, é sério mesmo, não deixe passar. Se humilha. Jesus fez isso na cruz, Ele se humilhou, a gente tem que seguir o exemplo dele, se humilhar, se submeter às pessoas, pedir perdão. Que a cruz nos constranja hoje, durante toda essa semana, lembrando do tamanho do perdão que a gente alcançou lá, para a gente poder perdoar todas as pessoas. Amém? Vou orar.